Pasta 22. O sonambulismo de Walt Scott. Era uma sexta-feira primaveril como todas daquela estação colorida. O sol pintava o céu parisiense naquele esplendoroso entardecer friorento. Seu quarto bagunçado, de um eterno e solteirão desempregado, seria o palco da mais bizarra situação que o Walt passaria. Ficou ali no café, por mais de 1 hora enrolando naquela xícara e torcendo para que ela não esvaziasse, pois ele só tinha uma moeda no bolso. Não queria voltar ao apartamento antes de 5 horas. Não aguentaria de tanta ansiedade esperando os visitantes com suas ideias não tão legais para ele. Walt? Se sente bem? Perguntou o dono do estabelecimento, vendo-o tenso e já com as pernas a balançar. Ele assentiu, segurando-as numa dificuldade eterna, de modo que teve que confessar a suposta visita, mas não detalhou o motivo bizarro. O Sr. Martin sorriu com ar de deboche e o Walt retribuiu sem graça. Vou servir-lhe mais um café, disse o proprietário. Mas esse é cortesia da casa. Walt apenas agradeceu, buscando a reflexão seu pai. Walt, dizia seu genitor ao chegar da rua, vendo-o naquele chão de cerâmica, aos 14 anos, a riscar com pedra de giz. Eu já lhe disse que não quero que fique riscando o piso da casa. Levante-se daí e vá se lavar. Depois deite-se, porque já é hora. Deitar? Sim, deite-se ali, disse o Dr. Liam Lactini, já no quarto do apartamento de Walt, junto ao detetive e ao Sr. Leroy, após ser apresentado ao nosso protagonista formalmente, deixando-o muito surpreso pelo seu visual estranho naquele cabelo assanhado e bigode enorme cobrindo seus lábios engelhados, e sua típica voz espaçosa, dando-lhe a aparência real de um verdadeiro louco. Vamos fazer um experimento com o senhor, Sr. Walt. Experimento? Falou assustado. Sim. Walt viu quando os semblantes dos oficiais ficaram muito mais surpresos do que o dele, e deitou-se em sua cama desforrada, como pediu o médico, e esperou o próximo passo, observando atentamente cada movimento do doutor. O médico abriu uma pasta quadrada preta e retirou um objeto de dentro, composto de uma longa corrente fina de prata e um artefato estranho em forma triangular, afunilada em cristal claro, pregado ao cordão de metal. Ele tentou relaxar, até porque estava na presença dos policiais, acreditando que nada de ruim poderia lhe ocorrer naquele momento. Sentem-se, senhores, disse o doutor para os oficiais. Vamos à sessão milenar iniciada por Mesmer há séculos, mas de forma diferenciada da dele. Usaremos o conhecido num ponto fixo, usado em estudos da força, peso e do movimento oscilatório. O considerado, além de doutor, professor Liam, da Universidade Lyon, narrava tudo o que fazia para que fosse anotado pelo detetive Wallace, já que ali Walt era um dos componentes da experiência mais estranha que ele já havia visto na vida. O médico se aproximou segurando o objeto. Para Walt, ainda muito estranho, conhecido como pêndulo. Pediu que ele ficasse com os olhos abertos a olhar o artefato e balançar para lá e para cá, vagarosamente. E iniciou uma série de movimentos oscilantes na horizontal do seu rosto, acompanhado de algumas palavras repetitivas e sugestivas. De início, Walt tentou concentrar-se e acompanhar o artefato sem conseguir. Poder testar palavras repetitivas, mas logo seus olhos se cansaram e manteve um ponto fixo do qual ele se perdeu de si mesmo em questão de minutos. Sumiu, como se tivesse ficado invisível dele mesmo. Na verdade, Walt havia tido quase um desmaio, como se adormecesse profundamente. Não houve sonho nem pesadelo. Ele apenas mergulhou no que ele considerava o nada.
Qual era o real objeto da sessão? Bem, o que fora lhe esclarecido pelo Dr. Liam foi que, colocando-o no estado sonambúlico induzido, seria observado vários fatores da ciência tão estudada há séculos por vários pais do magnetismo experimental, e um deles seria a sugestão do magnetizador. Mas antes das supostas estranhas sugestões feitas pelo Dr. Liam, ele deixaria à mercê de si mesmo para que se pudesse entender melhor o fenômeno pessoal. Porque dizia o doutor, cada caso é um caso. E foi observado pelo detetive e aos olhos do inspetor e do médico que Walt se levantou de súbito e iniciou uma conversa em árabe, que dizia Alma, blá. As palavras vieram, como sempre, finalizadas daquele esquisito nome que preenchia seu inconsciente. Após os termos estrangeiros, Walt seguiu até a porta, abriu corretamente e desceu as escadas, como alguém em seu estado normal. O maior objetivo do doutor e dos oficiais de justiça era mesmo ver se ele seria capaz de algum ato agressivo naquele estado, ao ponto de ser considerado um criminoso diante da sociedade. Aí sim, seria seu fim e o término do caso Helena Fay. Então Walt aproximou-se do limiar da porta, em duas bandas, e pegou a calçada do lado direito rumo ao Café Nice, coisa que ele nunca havia feito até então, quando estava em estado sonambúlico das outras vezes. O que está havendo? Fez o Sr. Martin, assustado ao ver a cena peculiar adentrar em seu recinto, já quase vazio de clientes. Boa tarde, senhor, disse o inspetor. Um café para o amigo aqui. Como é que é? Falou o proprietário da bodega surpreso e sem nada entender, vendo-o naquela situação. Por favor, senhor, observou o inspetor. Não nos faça perguntas. Apenas nos traga um café, ok? Ele assentiu e foi às pressas buscar o que lhe havia pedido. O Walt sentou-se, como de costume, e esperou ser servido de olhos fechados. Aquilo era realmente bastante estranho aos olhos dos oficiais e do dono do estabelecimento, não sendo nada de novo para o Dr. Liam. É esplendorosamente incrível, observou o detetive admirado. O café foi servido. Walt bebericou apenas um gole e despertou de súbito com o queimar do líquido nos lábios. O que estamos fazendo aqui? O que houve? Disse assustado, olhando para os demais a lhe observar atentamente. Tudo bem, Walt, fez o doutor. Termine seu café e vamos voltar ao apartamento. Missão cumprida. Estavam todos petrificados com a cena inusitada. O que houve com ele? Perguntou Martim com os olhos arregalados que mais pareciam ter visto um fantasma. Por favor, amigo, já lhe disse para não nos fazer perguntas, enfatizou o inspetor. E de repente o alvoroço na porta do estabelecimento do lado de fora. Alguns jornalistas se aproximavam para uma matéria exclusiva. Só não se sabe como aquilo chegou aos ouvidos dele. Mas pareceu mesmo coisa do mexeriqueiro Martim, quando nosso protagonista lhe detalhou sobre a suposta visita do doutor em sua residência. Foi o que passou pela cabeça de Walt Scott naquela hora. O que está havendo lá fora? Perguntou o detetive, aproximando-se da janela em meio vidro. É um bando de jornalistas curiosos, observou o inspetor seguindo, mas se desviou até a porta de saída, impedindo impetuosamente a entrada deles com seu emblema de policial metálico e em tamanho considerável, dizendo: Inspetor da Polícia de França, não podem entrar. Por favor, vão embora. E agora? Perguntou o detetive. Como faremos para nos livrar desses urubus? Tem uma porta nos fundos, disse o Sr. Martin. Venham. Alguns flashes em luzes ofuscantes eram disparados dos fotógrafos jornalistas tentando fotografar alguma coisa ou movimentos no interior do estabelecimento.
Esperem! Disse o detetive. O que houve? Perguntou o Dr. Liam. Não podemos sair todos de uma vez. Como? Indagou o inspetor. Saindo todos de uma vez, vão perceber a nossa fuga pelos fundos. Enfatizou o detetive. É verdade. Concordou Martim. E saíram um por um, enquanto o inspetor distraía os jornalistas em entrevista fictícia.